Olá, pessoal! No debate de hoje, nós vamos discutir a utilização das toxinas botulínicas e biomateriais preenchedores pelos dentistas. Eu estou aqui com o Dr. Flávio Lupozelli, ele é diretor científico do SBTI, o Dr. Sidney Neves, que é coordenador do curso de cirurgia avançada da APCD Central, e com o Dr. Cláudio Miak. Cláudio, qual que é o cenário atual quando se diz referência a toxinas e a substâncias? Bom, inicialmente é importante deixar bem claro que o cirurgião dentista ele está, por lei, autorizado a utilizar tanto a toxina botulínica quanto os materiais preenchedores. O que nós estamos aí debatendo continuamente é que, a partir de uma liminar que ocorreu no final do ano passado, houve um questionamento em relação à utilização desses materiais quando for de uso exclusivamente estético. Mas o primeiro conceito que é bom deixar claro, né, aqui neste bate-papo, é que o cirurgião dentista está sim autorizado a utilizar esses materiais e nós estamos hoje aqui debatendo até que ponto nós podemos utilizar, de que forma que essa proibição pode ser combatida. Enfim, nós estamos aqui para valorizar a odontologia, o cirurgião dentista, e explicar como que judicialmente e na prática nós estamos convivendo com essa questão das toxinas botulínicas e dos biomateriais preenchedores. Flávio, qual é o seu ponto de vista nessa questão? Olha, no meu ponto de vista, o dentista pode e deve fazer estética, né, dentro da sua atribuição, das suas atribuições profissionais, né. O que está sendo discutido hoje é uma questão um pouco perigosa do ponto de vista técnico, processual, né, para se não entrar na contramão da ciência. Então, no meu ponto de vista, o dentista pode fazer com certeza, pode e deve. E você, Sidney, qual é o seu ponto de vista nessa questão? O meu ponto de vista, considerando a nossa experiência na cirurgia bucomaxilofacial, é que pode ser utilizado com parcimônia, com objetivos distintos, que vai complementar até outras especialidades. Bom, inclusive, que o Flávio comentou, o Sidney também, a dificuldade nessa divisão, no limiar entre o que é estético e o que é funcional. Acho que esse ponto é um ponto importante para que a gente possa fazer esse detalhamento. O que você acha, Flávio? Eu acho que quem deveria determinar o que é estético ou funcional primeiro, do ponto de vista, é a ciência. A questão é a anatomia. A anatomia determina qual é a função de cada órgão e de cada tecido, né? Então, qualquer coisa que se for julgar na contramão disso é um contrassenso absoluto. Então, em primeiro lugar, se dizer, não, isso aqui é estético ou é funcional? Mas depende de qual músculo, de qual estrutura, de qual região nós estamos falando. Tem músculos que têm uma função mais exclusivamente ligada à mímica da face e outros que, além da mímica, têm outras funções associadas. Então, não se pode cometer um pecado e ignorar as questões técnicas, né? Sidney, como que você acredita que seria possível até uma fiscalização nesse sentido? Porque é um limiar muito tênue, né, do que é estético e o que é funcional. A fiscalização, eu acredito que não seja um ponto do profissional tão assim necessário. Eu acredito que a fiscalização deve partir primeiro do ponto de vista dos cursos de capacitação, que tem que seguir critérios que devam ser discutidos entre todos os profissionais envolvidos, para minimizar o dano no caso, eventualmente, de uma indicação que não seja mais adequada. E acredito que não é só a preocupação para os cirurgiões dentistas, mas da área médica também, eles se preocupam bastante em fiscalizar as especialidades. Acredito que na área da saúde como um todo, nós tenhamos também que ter, primeiramente, uma fiscalização maior dos cursos, e os profissionais se adequam. E é caso, por exemplo, do Conselho Regional de Odontologia acompanhar de perto denúncias que eventualmente possam ser realizadas. Aí é a parte da ética, não é? Lá do Conselho pode acompanhar muito próximo essa questão. Aproveitando o gancho aí do Sidney, Flávio, você que é diretor da SBTI,
Como é que está esse processo? Tem um diretriz, um caminho para alguma normatização? Não é uma especialização hoje, né, a harmonização? Como é que é esse cenário? Os cursos hoje são cursos livres, né? Não existe especialidade reconhecida pelo Conselho Federal e não existe uma habilitação. Então, a SBTI, junto com outras entidades também, lutam para que se transforme isso numa habilitação e numa especialidade. Porque nós que já atuamos nessa área há bastante tempo, entendemos que você deve ter cursos que preparem, de fato, o profissional para tratar os problemas, as queixas dos pacientes e também controlar as intercorrências. Isso é importante. Também dizer que os dentistas não controlam as intercorrências, isso também não é verdade. Tem vários dentistas que fazem e controlam muito bem, né? Mas é preciso criar uma norma para que se crie um baseline ali, que em todos, ou a grande maioria, isso consiga ser alcançado. E até aproveitando o gancho aí que o Sidney, né, se você me permite, o Sidney colocou muito bem agora com relação às atribuições, né? Mas o profissional, é muito perigoso você classificar isso entre estético e terapêutico, dizer se o dentista pode ou não pode fazer, porque tem as questões de risco que passam pelas questões de treinamento e tal. Veja, em primeiro lugar, você não consegue num treinamento, num curso, seja ele de livre ou de pós-graduação, né? Preparar 100% o aluno para tratar intercorrências. Por quê? Porque você não pode provocar uma intercorrência no curso propositadamente só para que você aprenda a tratar. Então, evidentemente que nos cursos mais longos, a tendência é que isso ocorra e os alunos ganhem algum nível de experiência. Mas tem uma curva de aprendizado que é a mesma da medicina, que é a curva da vivência pessoal, natural, de prática clínica de cada um, né? Então, se colocar isso como um divisor de águas também não faz muito sentido, né? E a outra coisa é em relação ao que é ser perigoso o dentista fazer. Hoje a medicina fala muito, não, o dentista pode aplicar produtos ou toxina botulínica ou um biomaterial preenchedor com finalidade terapêutica, mas não pode fazer para fazer estética. Veja bem, os riscos são os mesmos, tanto para terapêutica como para estética. Sim. Ainda com o agravante de provavelmente na terapêutica ser maior, que se trabalha com doses muito maiores, numa profundidade muito maior, então também é uma coisa que não faz sentido. Quer dizer, essa discussão precisa ser bem feita para não se cometer aí erros básicos, né? Não, inclusive, Flávio, eu também acho que essa normatização, essa evolução, porque nem nós imaginávamos tanta repercussão de um tratamento, um material, né, que já eram utilizados normalmente pelo cirurgião dentista. Sim. O que causou polêmica é que houve um avanço muito grande de atuação e isso incomodou. Né? Sim. Na verdade foi isso, porque esses materiais já eram utilizados. Sim. E nunca foram questionados. Sim. Né? Então agora o que nós precisamos fazer na odontologia é evoluir para uma habilitação com um formato adequado, carga horária adequada, um conteúdo, né, o mínimo possível, né, dentro do máximo possível de conhecimento, porque dessa forma eu acredito que nós estaremos totalmente embasados para qualquer tipo de questionamento. O que não pode é generalizar, como ocorre em alguns casos, né? Cursos sem um embasamento, com carga horária assim, muito pequena, talvez. Então, é nisso que nós temos que fazer um trabalho grande, até comparando com a questão da cirurgia, né? Cirurgia bucomaxilofacial, que existe uma interação perfeita entre a medicina e a odontologia através dessa especialidade. Aliás, acho que eu posso afirmar que o médico não vive sem o cirurgião bucomaxilo numa situação de trauma, de acidentes, né? Então, acho que o Sidney pode detalhar melhor essa questão, né? Eu acredito, Cláudio, como você está comentando, é que historicamente, né, nós talvez tenhamos agora um momento de mais conturbado
mas é momentâneo por conta de que, uma vez delimitado a área de atuação, uma vez determinado que os procedimentos podem somente vir a somar e não a subtrair dentro da odontologia e da medicina, acredito que naturalmente vai haver uma adequação do mercado. Uma vez que nós também verificamos dentro dos hospitais que atuamos que a cirurgia minimamente invasiva é uma tendência, não é? Sim. Tanto a cirurgia robótica como as cirurgias por vídeo. E, por incrível que pareça, na área da saúde, né, o paciente talvez tenha a ideia de que seja mais fácil, né, para o profissional executá-lo, mas pelo contrário, né? Então, daí a necessidade que nós estamos aqui debatendo exatamente isso. A qualificação, porque uma agulha bem posicionada é um resultado maravilhoso e um mínimo de trauma, né? O conhecimento, para que seja minimamente invasivo, tem que ser máximo, né? Sim. Ele tem que ter muito mais conhecimento técnico para poder fazer um procedimento. Exatamente, Cris. Até porque você tem um target, um plano anatômico específico para a infiltração, seja da toxina, seja do preenchedor, e esse plano vai determinar o sucesso do evento, né? E aí não é uma questão de, acho que, polêmica, mas sim de que o cirurgião dentista, historicamente, já faz infiltrações, os bloqueios anestésicos Sim. há muitos anos, né? Então, mas está faltando realmente, nós todos concordamos aqui, de uma normatização principalmente relacionado à capacitação, ao ensino, que isso vai gerar uma valorização melhor e aí vão haver trabalhos, eu acredito, no futuro próximo, que a odontologia vai produzir, científico, mostrando hoje questões que nós nem descobrimos ainda, que podem estar auxiliando em patologias, em desordens e problemas. No nosso exercício profissional, né, eu sou reabilitador, né, trabalho com reabilitações grandes, né, os parâmetros das reabilitações orais, elas são praticamente, essencialmente extra-orais, não são intra-orais. Lógico que temos parâmetros intra-orais também, mas os parâmetros são muito mais extra-orais do que intra-orais. Tá? Então, a odontologia, ela trabalha na face por uma questão de parâmetros anatômicos que são indissolúveis do exercício profissional da cavidade oral. Eu acredito que a maioria das pessoas que trabalham com harmonização facial não defendem que o cirurgião dentista se transforme num esteticista de face, né? Mas sim que o cirurgião dentista use os recursos estético-terapêuticos de face para melhor exercer a qualidade da sua odontologia. Esse é um ponto importante, né? Isso pelo menos dentro de um consenso que eu acredito que ser da maioria, né? E evidentemente também é importante destacar, Sidney, que a maioria das intercorrências, quando elas ocorrem por questões técnicas mesmo, não por imperícia necessariamente do profissional. Porque a toxina botulínica, ela não causa dano permanente no paciente. Os danos são pequenos e rapidamente reversíveis. Mas os preenchedores, esses podem causar danos permanentes, né, e importantes. Porém, os danos dos preenchedores são danos vasculares. E a vascularização, ela sofre uma alteração anatômica dos padrões faciais, principalmente em pacientes, como no Brasil, que são pacientes muito miscigenados. Então você pega, por exemplo, a artéria facial, que ela se posiciona mais lateralmente ao sulco nasolabial, mas em paciente oriental ela tende a ficar na linha do sulco naso. Então, inclusive a topografia da face varia bastante, até inclusive com a quantidade de gordura que você tem, né? Eu trabalho bastante com dissecação de cadáver, né, de face, e isso a gente mostra, a cada 10 cadáveres que a gente disseca, a gente mostra a diferença de profundidade dos planos, que são muito individuais. Então, acho que os cursos longos, de maior duração, vão ajudar o profissional a trabalhar melhor a sensação do tato, para saber em qual plano está. Entendeu? A percepção do tato, porque a percepção do tato é importante para você saber em que plano você está e isso trazer
evidentemente, mais segurança para os procedimentos, né? Agora, o cirurgião dentista, ele tem na sua formação a capacidade total para isso. E acho que, inclusive, posso estar errando aqui, mas acho que, inclusive, na maioria dos colegas que ministram cursos da área, mesmo cursos rápidos, né, não são somente cursos de finais de semana, na maioria deles. É que o país é muito grande. E para que pessoas que morem no norte do país venham fazer um curso aqui, em São Paulo, como muitos querem vir fazer, as pessoas, se você não separa os cursos em módulos menores, as pessoas não têm chance de vir, porque a pessoa não pode vir aqui ficar um mês, 2 meses, ou ficar vindo todo mês para cá, entendeu? Assim, para quem mora no Acre, por exemplo, no Amazonas. Então, a questão é também territorial. Acho que poucas pessoas defendem que os cursos na harmonização devem ser um só. A pessoa vai lá, faz um curso de 2, 3 dias e acabou. Não, eles fazem um curso de 2, 3 dias, depois tem mais o B, o C, o D, todo em módulos curtos para facilitar a vinda e o acesso das pessoas. Essa é uma questão que precisa ser levada em consideração também. Eu acho também, acrescentando no que você está dizendo, que uma vez que complementa diversas especialidades, que cada especialista que tem a sua especialidade beneficiada pudesse desenvolver um módulo. Por exemplo, um protesista falando o resultado nas próteses, um cirurgião de um retoque ou de uma harmonização complementar após uma cirurgia ortognática. Um periodontista, né? Numa situação dessa, eu acredito que aí sim você vai ter uma consistência, né? Como nós estamos falando de um futuro que nós vamos ser espectadores também, né? Mas talvez plantar a semente dessa discussão entre as especialidades, e porque com o conhecimento do especialista não tem como a gente competir, não é? Sim. Eu tenho acompanhado isso ao longo dos últimos anos e nos lugares em que a gente tem os cursos, convivendo com colegas de outras especialidades. Então, sempre que há uma agregação nesse sentido, tem uma substância científica que pode ser muito bem explorada, né? Para atualizar aí quem não sabe qual é a lei que está regendo, o que é a liminar que está acontecendo, Cláudio, você consegue esclarecer para o pessoal como é que está esse cenário? Bom, de modo geral, o assunto está judicializado, né? Esse é um ponto que não tem como fugir. Está na justiça, as interpretações são variadas, né? A odontologia entende uma coisa, a medicina entende outra coisa. É importante esclarecer que na nossa defesa, na defesa da odontologia, nós não estamos sendo corporativistas. Não é isso. Nós estamos apenas defendendo o direito de atuação do cirurgião dentista, né? Dentro de argumentos técnicos, científicos e de prática, né? De que o cirurgião dentista ele pode sim estar capacitado para utilizar corretamente esses produtos. Agora, a questão judicial, ela vem tendo esses problemas, essas colocações. A última foi uma decisão liminar no Rio Grande do Norte, devido a portarias que o Conselho Federal baixou, cada uma no momento, e que a última, que foi a 176, que assim deixou mais um campo mais aberto para que o cirurgião dentista pudesse atuar já com uma denominação mais abrangente da harmonização orofacial, né? Esse termo, até a 176, ouvíamos pouco, não é, Flávio? Sim. Talvez internamente, daqueles que atuam nessa área, este termo já era comum. Mas para o público em geral, para a própria classe odontológica, o termo harmonização facial, ele é mais recente. E aí é que surgiu toda uma polêmica judicial a partir da 145, portaria 145, 146 e mais recentemente a 176. Né? Então, eu acho que nós estamos acompanhando isso, né, Flávio? Flávio, só para você, acho que está mais inserido nesse meio do que nós, para quem é o leigo, né, ouve falar 176, 146, tá meio perdido aí em relação aos números, você consegue trazer um pouco o que foi
esse trajeto? Qual foi esse trajeto? Inclusive, antes do Flávio colocar o posicionamento, é importante ressaltar o papel das sociedades, né? das entidades. Né? O Conselho Federal tem feito a parte legal, mas tem tido apoio das entidades que abrangem o assunto. Então, a SBT tem tido uma participação importante, né? Por isso que é importante a fala do Flávio. Sim, é verdade. Na verdade, como o Cláudio disse bem, nós sempre pudemos trabalhar. Está garantido pela nossa lei maior, que é a 5.081 de 1966. E se na 5.081 lá não consta explicitamente, textualmente, a aplicação estética desses produtos, é porque, por exemplo, a toxina botulínica com finalidade estética só foi descoberta em 1990, quer dizer, 24 anos depois, quer dizer, não poderíamos prever a finalidade dela. Então, existe uma confusão conceitual aí, legal, do papel de algumas autarquias, inclusive do Conselho Federal de Medicina, na minha opinião. Quer dizer, uma autarquia ela não pode dizer o que um profissional pode ou não executar. Quem diz isso é o Ministério da Saúde, é a Anvisa que regulamenta esse tipo de coisa. Né? É a lei, né? É a lei, exatamente. Não pode se sobrepor à lei. Mas nessa de que o dentista pode ou não pode, começaram a fazer, em 2011 foi baixado primeiro o ato normativo, que é a Resolução 112, depois, em 2014, tivemos duas, a 145 e a 146, e 2016 a 176, que é a que está o cerne da discussão judicial. E o que dizia essa? A 145, ela falava que a 145, dentistas... ela dizia que o dentista podia fazer com finalidade terapêutica e não podia fazer com finalidade estética. Tá. A 146 retirou a restrição à estética. E a 176 foi lá e disse, não, o dentista então pode fazer com finalidade estética ampla na harmonização facial. E aí foi nessa 176 onde a medicina, onde está a discussão com a medicina em cima da 176. O que se está entendendo é que o cirurgião dentista quer trabalhar na face de maneira dissociada da sua atribuição profissional, que é a odontologia. E a palavra harmonização orofacial, né, se você é uma questão de semântica, né, orofacial, ela tem um hífen ali, está dizendo assim, o cirurgião dentista vai trabalhar na face associado ao seu exercício profissional, exclusivamente. É isso que não está claro para alguns juízes que estão nos julgando, né, que talvez eles não tenham entendido dessa forma, mas e que os médicos estão batendo nisso também. Não todos, é importante dizer, isso não é uma questão de todos os médicos, são algumas entidades de classe da medicina, e não é uma questão geral, mas que isso precisa ser muito melhor descrito. Quer dizer, o cirurgião dentista hoje, ele pode e continua podendo fazer toxina botulínica, preenchedores e biomateriais de forma geral, evidentemente todos esses que estejam liberados pelo Ministério da Saúde e o seu órgão regulador, que é a Anvisa. Né? Então, se eu vou usar um biomaterial que não tem registro da Anvisa, eu não posso usar. Sim. Isso é crime. Né? Agora, se eu estou usando um produto ou uma medicação que tem registro da Anvisa liberado para uso, eu, como cirurgião dentista profissional prescritor, eu posso usar dentro da minha atribuição. Ninguém está dizendo que o cirurgião dentista vai usar toxina botulínica para tratar a sudorese axilar. Porque isso foge completamente da área da atuação da odontologia. Mas a face é a área da atuação também da odontologia, até porque, como eu costumo dizer, anatomicamente, praticamente, salvo pouquíssimas exceções, todos os músculos que determinam o posicionamento e a dinâmica do lábio estão no terço inferior e médio da face. Sim. Então, a gente que trabalha com sorriso, com expressão do sorriso, precisa trabalhar na harmonização orofacial. Isso é fundamental. E também, Flávio e Sidney, um outro ponto, aí na questão judicial, é que alguns médicos ou algumas entidades citam a questão do ato médico. Né? E a odontologia, ela está fora do ato médico, então, também, sobre esse ponto de vista legal, não há nenhum questionamento, porque lá no artigo 4º, parágrafo 6º, diz claramente
que a odontologia está fora do ato médico, isso está na lei. Isso é lei importante federal, esclarecer, porque né? tem um grande Dentro, grupo que tenta trazer essa questão. E dentro da área de atuação da odontologia. Então, acho que isso é importante. Um ponto aí, Cláudio, que eu acho que é importante citar, acho que você deve concordar comigo, porque isso também causa um pouco de confusão. Quer dizer, eu vejo muita coisa nas redes sociais, tipo, o dentista pode fazer sim, porque estão nos proibindo de fazer pela lei do ato médico, o dentista não está sujeito à lei do ato médico. Veja bem, vamos botar dois pontos aí. Todo profissional não médico está sujeito à lei do ato médico. Todo. Qualquer um pode estar sujeito à lei do ato médico. Então, se um profissional não médico resolve fazer uma cirurgia de catarata, ele será processado por exercício ilegal da medicina com base na lei do ato médico. Ok? Isso é um fato. A odontologia, ela não está sujeita ao ato médico enquanto estiver praticando atos pertinentes à odontologia. Quando estiver praticando atos fora da odontologia, ela, como qualquer outra profissão não médica, está sujeita ao ato médico. Isso é um detalhe que faz muita diferença na questão da interpretação. Quer dizer, o respeito ao que está sendo discutido na liminar, gostemos ou não, isso é democracia. Ok? A democracia prevê o respeito às bases das instituições e a lei é uma delas. Então, se concordamos ou não, podemos discuti-las, mas não podemos desobedecer. Então, temos uma liminar que determina algumas coisas ali. O não cumprimento da determinação liminar, sob o pretexto de não estarmos incluindo a lei do ato médico, é um equívoco. É um equívoco e o profissional vai sofrer as sanções que a lei determina. Exatamente. Né? Então, há uma liminar, ela está em vigor. Então, enquanto isso, realmente, o cirurgião dentista precisa obedecer ao que foi determinado na liminar. Tá certo? Uma questão que eu iria também colocar para o Flávio, que ele estava falando sobre legislação, sobre lei, e também você disse no começo, uma das suas frentes de trabalho é reabilitação, que você se dedica bastante a isso. Você acredita que, uma vez que é alegado estético, função, as pessoas que alegam essas coisas relacionadas à prática do cirurgião dentista, a área de trabalho de atuação dele, elas têm conhecimento, por exemplo, numa reabilitação protética, quantos cálculos são feitos da parte muscular, de projeção de lábio, dimensão vertical de oclusão. Eu não vou nem falar do ponto de vista posicionamento de segmentos ósseos numa cirurgia ortognática, mas de uma reabilitação protética, uma prótese total, um protocolo de implantes. Você acha que as pessoas que alegam ou que levam do ponto jurídico para essa questão estético ou função, elas têm conhecimento do nosso... Você diz com relação aos profissionais ou com relação aos juízes? Não, porque assim, existem advogados que trabalham para entidades, sociedades de classe, né, que tentam achar uma brecha para brecar, como no caso foi feito, aí o juiz julgou, mas apresentaram uma tese e que essas pessoas têm conhecimento de que a prótese já atua na face. Essa é uma pergunta... Porque brilhante. dentista... a gente... Obrigado por você ter feito essa pergunta. Se ele me levantar uma bola tão boa aqui para eu poder responder. Sidney, veja bem, quando aconteceu essa judicialização toda, o movimento, existem outras, eu posso responder pela SBTI, porque eu sou diretor da SBTI, mas também posso dizer em nome da ABEL, que é cujo presidente é o Luciano Artioli, porque ele também esteve junto com a gente, comigo pessoalmente, em todas as discussões, né? Mas de toda a nossa diretoria, com o Levi, com o Ferrão, com o Tarley, com o João Macedo, com o Marcos André, enfim, todos nós, em que a nossa preocupação central ali era aliar, somar a defesa jurídica às questões técnicas. Por quê? Porque elas são indissociáveis. Quer dizer, tem questões jurídicas que esbarram em questões técnicas que precisam estar muito esclarecidas para quem vai nos julgar. Quer dizer, quem está nos julgando entende muito de leis. É óbvio, senão não seriam juízes e desembargadores. Claro que sim.
né? Mas quanto eles entendem das questões técnicas? Não entendem, porque não são profissionais da área, são profissionais da área do direito. Então, cabe a nós dar elementos para que essas pessoas, né, nos julguem bem o processo. Né? Porque em direito vale uma máxima interessante, né? Quem acusa tem todo o tempo do mundo. Porque eu tenho todo o tempo do mundo. Se você vai ser o juiz e eu vou entrar com um processo contra um terceiro, eu tenho todo o tempo do mundo para juntar toda a documentação que eu quero a meu favor e te apresentar. Porém, a hora que eu protocolo o processo, a outra parte tem um tempo muito reduzido para recorrer. Né? Então, isso já torna a briga desleal, mas é do jogo, faz parte, claro. Né? Não existe nenhum ato ilícito nisso, faz parte. Mas quem está se defendendo tem um tempo muito reduzido. Então, a gente precisa correr atrás desse tempo e munir os advogados de todas as informações claras para que passe para o juiz. Um dos pontos que nós fizemos foi nos debruçarmos aí durante mais de mês, posso lhe garantir, sem sábado nem domingo, né, de madrugada, com as questões técnicas todas, quer dizer, pegando lá todo o processo, lendo parágrafo a parágrafo e rebatendo tecnicamente, as questões técnicas, não legais. Os legais estão com os advogados. E acho que demos, sim, condições ao Dr. Juan Rodrigues, que é o advogado da nossa autarquia federal, o advogado responsável, né, de conseguir, junto com o advogado da sociedade, né, montar uma defesa estrategicamente muito bem pautada nesse ponto. Tanto é verdade que conseguimos, a partir daí, algumas vitórias importantes. Uma delas foi ter a decisão de um dos juízes, um dos desembargadores a nosso favor, porque isso muda o trânsito do processo. Né? Quando você tem um juiz julgando a seu favor. As alegações disso mudam um pouco. Conseguimos agora, que os médicos tentaram proibir os cursos, né? Estender a liminar para proibir os cursos, conseguimos derrubar. E foi julgada pela mesma juíza do Rio Grande do Norte que tinha dado a liminar favorável aos médicos no começo. Né? Então, existem muitas teorias da conspiração, mas o fato é que, para se lograr êxito, exige muito, muito trabalho. E eu acho que todos aqueles que estão empenhados nisso, inclusive de outras entidades que também se esforçam para isso, para não de maneira associada ao Conselho Federal, mas nos seus conselhos regionais ou nas suas representatividades, estamos conseguindo aos poucos virar essa... Eu sou otimista, ok? Então, sou e estou otimista. Muito bom. Eu gostaria de aproveitar também e aproveitar a experiência do Cláudio no que a gente está falando sobre a dificuldade, que eu estou aqui meio também como uma pessoa com uma certa neutralidade, né? Avaliando a situação de uma maneira ampla. E como você acabou de dizer, que a gente comentou, um trabalho clássico, antigo na odontologia, uma reabilitação, leva em consideração diversos parâmetros faciais. Eu tenho esse problema, por exemplo, quando nós fazemos uma fratura de soalho de órbita, de falar, eu sou cirurgião dentista e eu estou fazendo uma fratura, esse entendimento... Reconhecimento, né? né? Você pode Exato. Não está englobando tão Eu vivo esse diretamente problema, eu vivo esse problema das pessoas, por mais que os anos passem, né? Não tem esse reconhecimento, né? Então, e os colegas da área da saúde de uma maneira em geral. Então, por isso que eu cheguei a essa conclusão, que acho que o embasamento dessas liminares e dessas jurídico é por aproveitar-se de um desconhecimento. E por isso, Sidney, que nós precisamos, e quem vai atuar na defesa tem que fazer muito bem essa leitura, né? Que os juízes, eles são tão influenciáveis pelo conhecimento geral na área técnica como qualquer outra pessoa, são seres humanos, né? Então, se as pessoas não entendem que o cirurgião dentista é quem faz reconstruções, grandes reconstruções de trauma de face em hospitais, certamente, muito provavelmente, os juízes também não sabem. Então, cabe a nós dar a eles essa informação, e essa informação foi levada em consideração, inclusive pelo desembargador que votou, entendeu da mesma forma que era da nossa defesa, que é o Dr. Leonardo, no TRF5. Então, veja que o quão importante é esse ponto que você está colocando.
De que maneira a gente pode caminhar a partir daqui, e começando por você, Cláudio? Bom, acho que para finalizar é importante ressaltar que o cirurgião dentista, por lei, ele pode fazer a utilização, né, de toxina em materiais preenchedores e existe uma liminar que está tramitando, né, já houve algumas decisões, mas que isso ainda vai ter outras instâncias julgando. Por enquanto, nós temos que evoluir para uma normatização dos cursos, uma orientação geral para a classe, né, como um todo, mas principalmente dizer e tranquilizar a população de que o cirurgião dentista está apto, né, dentro desses limites, para que possa utilizar esses produtos nos seus pacientes. Legal. E você, Sidney? Em primeiro lugar, para finalizar também, agradecer o convite e a importância desse debate, desse tema tão propício, né, para o momento. Sim. E eu acredito, minha sugestão é que nós tenhamos, para essas situações em que a evolução tecnológica leva esse debate, como é o caso aqui de um material que surgiu recentemente, vamos dizer assim, conceitos novos tenham que ser debatidos do ponto de vista ético. Primeiro, operar ou fazer os procedimentos dos pacientes que necessitam e norteados pela ética que é praticada nas nossas entidades, no caso o Conselho Regional de Odontologia, e com esses conceitos nós vamos ter um futuro brilhante sempre e não vamos recorrer, não é, em nenhum tipo de intercorrência. Maravilha. E você, Flávio? Olha, fica difícil ficar em terceiro lugar agora para responder, porque o que precisava ser dito já foi dito pelo Sidney e pelo Cláudio. Mas eu acho que é isso, eu acho que a área deve seguir com responsabilidade e respeito às decisões judiciais, né? Vamos continuar brigando para ampliação dos nossos direitos, né? Para restituição, melhor dizendo, dos nossos direitos, né? Isso é uma questão que nos é permitido, né? Dentro do Estado Democrático de Direito, nós vamos continuar fazendo. Acho que os nossos próximos passos agora devem ser na direção de uma habilitação de uma especialidade formalmente reconhecida pelo Conselho Federal. Para isso, algumas sugestões dos conselhos regionais de todo o país estão sendo montados, com alguns grupos de trabalho. Isso certamente será levado em consideração, entendendo que eu concordo plenamente com o Sidney nessa questão, que um curso de especialidade, apesar do Ministério da Educação regulamentar a partir de 360 horas, nessa área precisa ser um curso bem mais longo, para que se dê tempo, inclusive, dos dentistas ganharem mais experiência na área como especialidade, né? Porque hoje nós temos muitos colegas com muita experiência de maneira isolada, né? Mas nós precisamos fazer com que os nossos alunos também fiquem experientes. E para isso a criação de uma especialidade ajuda, porque quem quer seguir na área vai procurar fazer especialidade, né? E aí seguir num curso mais longo, como eu acredito que deve ser. Que bom. Bom, eu agradeço a presença dos três, né, contribuindo para o canal com um material tão rico, porque a ideia é essa, pessoal, é realmente a gente ter informação, porque com informação a gente consegue formalizar, ir atrás dos direitos, poder executar com segurança para que o paciente não saia prejudicado e você tenha segurança no que você está fazendo na sua prática diária. Se você ainda ficou com alguma dúvida, deixa o seu comentário, compartilha com aquele colega que você sabe que está praticando, que tem dúvida, como está a legislação, enfim. Não deixe de se inscrever, que toda semana tem um vídeo novo para você.